Então o pé tem muito a contribuir, desde que ele sai da jaula. Aí tem um vídeo muito curioso, eu não sei se vocês devem conhecer essa tribo, é uma tribo do Quênia. Eles têm uma dança e que mostra toda a potencialidade desse pé. Vou mostrar aqui para vocês. Eles são muito conhecidos por sua agilidade, sua força e o hábito de andar descalço. Não importa que não tem som, não tem problema. Eu posso cantar aqui para vocês, porque eles vão cantar. Fica curioso, depois vocês podem ver o som. Eu quero ouvir muitos ossos, tá bom? Senão não vai valer. Observem o movimento do pé, tornozelo, joelho e quadril desse cara. E agora do mané que vai pular. Esses são os ossos, né? Então vejam o que ele não faz, o contramovimento da mesma forma que nós fazemos, com muito uso do quadril e muito uso de joelho. A grande maioria da potência é produzida em tornozelo e pé. Eles sabem usar. É claro que a gente não vai chegar ali, né? Ali tem muito componente genético que a gente tem que fazer de novo para se beneficiar dessa forma, né? Mas pensando um pouco nisso, evoluindo naquela ideia da locomoção descalço e dos benefícios disso, a gente propôs um ensaio clínico, randomizado, controlado, cego, não para o paciente, para o avaliador, onde a gente propôs 6 meses de uso da moleca. Elas tinham que usar pelo menos 5 vezes por semana, por 6 horas diárias. As mesmas senhoras, não as mesmas, mas senhoras com osteoartrose de joelho. Elas tinham que usar durante a gravidez. A gente controlou, tirava foto, ligava para elas, ia na casa delas, enfim. O que a gente viu foi, o desfecho primário foi dor, um questionário bem usual, inclusive se recomenda que use esse questionário como desfecho primário em qualquer ensaio clínico com osteoartrose. A gente teve uma redução em tamanho de efeito grande na dor. Essa redução de dor chegou até 67%. Em relação ao grupo controle, a gente nunca pode comparar só pré e pós, a gente tem que comparar com o grupo controle. Além disso, nesse mesmo questionário tem aspectos de funcionalidade que melhoraram em 63%. Quer dizer, sua vida melhorou. Ela passou aí na feira, coisa que ela não ia, buscar e levar os netos do colégio, passou a ter mais atividades dentro de casa. É isso que o questionário avalia. Uma outra coisa que nos chamou bastante atenção é o uso de analgésicos. Então a gente tem um uso, então aqui da primeira semana ao 6º mês, essas duas curvas, a azulzinha é de quem usou a molequinha. Então a gente vê que ao longo dos meses, o grupo controle permaneceu só subindo, só consumindo cada vez mais paracetamol. Enquanto que o grupo que usou a moleca teve um momento que ainda continuou aumentando, e depois reduziu, né? Então a gente vê que não houve aumento do uso de medicação para dor, como houve no grupo que não usou o calçado por 6 meses. E aqui é de novo aquela mesma curvinha lá do momento adutor. A gente teve uma diminuição de 15% no momento adutor na mesma fase da marcha do médio apoio, que é uma fase super importante, que a gente está em apoio unipodálico, onde a carga está caindo em cima daquele membro com dor, e foi reduzido também o impulso do momento adutor em 12%. Então, de certa forma, a gente teve também um benefício com o uso crônico, e custa R$17 uma molequinha, né? Então, diferente de um outro estudo daquele mesmo grupo Nova York, que também testou um calçado minimalista, vamos dizer assim, sei que a gente pode chamar, da Puma, que custava $100. Então, assim, eu prefiro pagar 17 que pagar 100, mas eles também tiveram benefícios na redução de carga, na diminuição de dor. Quer dizer, alguma coisa está mostrando para a gente que usar melhor o pé pode ser um bom indicativo, né? No caso da neuropatia, como que a biomecânica pode ajudar a gente a alinhar, direcionar nossas ações de saúde, que foi mais ou menos o que a gente fez com o LAM. A neuropatia, ela tem, a diabetes, na verdade, assim, foi falado bastante, né, pelo professor Esquerdo, ela tem uma prevalência muito grande no mundo inteiro, de mais ou menos 46%. A prevalência no Brasil é mais ou menos a mesma, mas o que nos chama a atenção é que a estimativa aí para 2025 é que a gente, aqui mostrado
em pretinho, né, essa prevalência ela vai aumentar ainda mais. Então a gente está na curva ascendente, né, e não em steady state, principalmente o nosso país, comparando aí com a Europa ou com a América do Norte. Então isso nos faz ficar mais atentos com esses hábitos de vida mais saudáveis, que o professor Esquerdo chamou bastante atenção a gente aqui. Durante essa evolução da diabetes, a gente sabe que mais ou menos 50% das pessoas vão desenvolver essa neuropatia e tem uma série de comprometimentos sensoriais, de perda de sensibilidade por uma série de alterações neuronais, mudanças motoras e mudanças na placa motora, mudanças no neurônio motor, mudanças na fibra muscular, alterações vasculares, outras autonômicas importantíssimas, e que todas, de alguma forma mágica, que a gente ainda não sabe, culminam na ulceração, que é o grande desfecho maléfico para essa população. Um dos. E a gente viu que muitas das alterações de movimento, principalmente de locomoção, elas também têm alta relação com essa prevalência de ulceração. Então, alguma coisa a gente precisa fazer, avaliar, usar essa ferramenta da biomecânica para nos guiar no tratamento e na administração dessa doença, que é o que a gente tem feito. Importante mostrar que para a gente que trabalha com movimento, com atividade física, com reabilitação, eles têm uma série de modificações musculares. Então, dentre as modificações, você muda a área de flexão transversa, então você tem atrofia importante e perda de força, perda de proteína, degradação alta, degradação proteica. E isso não necessariamente associado à neuropatia, a diabetes em si já causa isso. Diminuição de velocidade de condução, perda de unidade motora e processos de deinervação e reinervação que também mudam bastante a função do músculo. Tem algumas alterações musculares da fibra, de mitocôndria, de endomísio, perimísio, e que, de alguma forma, essas manifestações musculares devem modificar a expressão, o que a gente vê no sinal eletromiográfico, que é algo que a biomecânica pode mensurar e de uma forma fácil. A gente tem uma série de estudos, um monte de gente que também faz isso. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Isso aqui é um mapa, por uma análise de wavelets, a gente vê quanto maior a cor, maior a energia do sinal. E a gente vê ao longo do tempo, né, no eixo X, a gente tem o ciclo da marcha, um apoio completo e um balanço. E a gente está vendo o gastrocnêmio, que a gente vai usar muito durante a propulsão. A gente já tem várias evidências de alteração dessa função nessa população. O que a gente vê é que a energia desse músculo nos diabéticos é menor. A gente também vê uma importante mudança na distribuição de energia nesse mapa no vasto, que é outro extensor super importante para a marcha. De alguma forma, a gente também consegue quantificar, a gente fez uma classificação usando um método de inteligência artificial, a gente usou a lógica fuzzy para classificar esses pacientes quanto à gravidade deles. Isso que eu estou mostrando naquele grafiquinho lá em cima, são as regras fuzzy. O que a gente viu é que os diabéticos, mesmo antes da neuropatia, eles têm um atraso importante durante a locomoção do vasto e uma antecipação importante de tibial antes dele tirar o pé do chão. Isso significa que ele já retira o pé antes de terminar a propulsão. Então a propulsão dele sempre vai ser menor, menos potente, com tamanhos de passos menorzinhos. Isso bate com alguns outros dados de diminuição de torque extensor de tornozelo, que é bem importante também nessa população. E isso tudo antes da neuropatia. Então tem alguma coisa aí que a diabetes está fazendo sozinho. E a gente vê que ao longo da progressão dessa doença, então quando eu já tenho a neuropatia, evidência de disfunção sensorial e músculo-esquelética, que pacientes severos, eles têm uma alteração importante de tibial durante o apoio, o início do apoio. Então aquele momento que a gente tem que segurar o pé para não deixar ele cair, fazer um controle excêntrico dessa descida do pé e reduzir as sobrecargas mecânicas na planta do pé, que é onde eu vou fazer a úlcera. Ele não consegue segurar. Ele tem uma disfunção, um atraso, quer dizer, uma antecipação desse músculo. Ele ativa antes e solta e não consegue controlar durante
a fase de apoio médio, a fase onde eu vou absorver um pouco a carga, logo depois que ele tacou o calcanhar no chão, ele não consegue dissipar essa energia de uma forma adequada. A gente tem feito algumas medidas com velocidade de condução, com eletrodos de array e outros de matrizes grandes, e eles trouxeram algumas informações importantes. Por exemplo, a gente vê, tanto no bíceps, agora no outro músculo mais proximal, que também mostra mudança de velocidade de condução numa tarefa isométrica, tanto em gastro, que a gente já tinha visto que ele é bem atrapalhado, quanto em bíceps. E isso vai mudando e vai diminuindo a velocidade de condução dependendo da progressão da doença. A gente também classificou o nosso modelo fuzzy. Sabendo tudo isso que acontece com os músculos deles, com a pressão, com as mudanças cinemáticas, para onde a gente vai com isso? O que a gente pode usar desses achados biomecânicos para nos direcionar ações de saúde? Além dessas mudanças musculares que a gente viu, a gente tem evidências fortíssimas de que a amplitude de movimento é mudada, eles têm muitas deformidades nos pés, eles têm muita diminuição de movimento de pequenas e grandes articulações. Tudo isso faz com que a forma dele apoiar o pé no chão vai mudar, o rolamento vai mudar, juntando com a disfunção muscular, que não atenua a sobrecarga adequadamente, que não proporciona um movimento adequado de membro inferior, isso vai favorecer, certamente, a expor esse membro inferior, particularmente o pé, a cargas aumentadas. Isso vai levar à alteração. A gente tem que controlar isso. A maioria das intervenções nessa população são para diminuir a pressão plantar, para diminuir essas cargas que acontecem no pé, resultado de todas essas mudanças que a gente falou. Muda a amplitude de movimento, deforma o pé, muda músculo, muda a rigidez de tecido, glica mais colágeno. Eles mudam uma série de coisas e as pessoas vão lá e introduzem um calçado ou uma órtese no pé dessas pessoas, assim que elas são diagnosticadas de diabetes. Então, alguns exemplos aí. O crônico uso desse calçado vão fazer com que a gente tenha uma diminuição da percepção sensorial, ela altera a informação aferente, que já é alterada nessa população. A gente mantém o pé com uma alavanca um pouco mais rígida, dependendo do calçado, muito mais rígida, bem como se eu não uso, eu atrofio. Ali para qualquer um vai servir para o diabético do mesmo jeito. Diante disso, se eu começo a usar um calçado muito estruturado, que é o que as pessoas indicam como primeira linha de prevenção de ulceração pré-diabética, eu vou só para prevenção, o cara não está no risco. Eu vou começar a botar no sapato o que eu devia fazer. Então, o que o meu corpo devia fazer de me proteger, de atenuar a carga, de me mover adequadamente, o calçado vai fazer. Assim como a gente usa algumas órteses. Então, o sujeito ficou idoso, vamos já pôr na cadeira de roda, senão ele vai cair. Então, vamos prevenir queda, né? Então, vai que ulcera, vamos botar no calçado. Esse calçado, progressivamente, esse pé progressivamente vai atrofiar. Se ele atrofia, ele perde função. E cada vez mais que ele está mais atrofiado e perde mais função, esse ciclo vai se repetindo. Eu vou precisando cada vez mais de suporte. Então, esse tipo de intervenção parece não ter sucesso. E a gente sabe disso, que o uso de calçado não previne o primeiro episódio de ulceração, não tem evidência. A gente tem alguma evidência de uma redução na recorrência de úlcera, e só se usar um calçado que foi personalizado, foi feito para mim. Então, não é melhor a gente recuperar aquilo que a gente perdeu, ou preservar a função do sistema músculo-esquelético, mudar a forma de lidar com a informação somatosensorial? Isso está ao nosso alcance, ao alcance de qualquer um de vocês. Existem algumas intervenções com a neuropatia, pequenas e poucas, de boa qualidade. A maioria delas busca exercícios generalizados para controle metabólico, mas para a busca de recuperação da função musculoesquelética que é perdida, não tem. A grande maioria são exercícios gerais, de membro inferior ou do corpo inteiro. A gente elaborou uma proposta, um ensaio clínico, onde esses pacientes eles tiveram 12 semanas de reabilitação com uma fisioterapeuta, tinha um exercício de alongamento ativo passivo, com fortalecimento, equilíbrio dinâmico e treinamento de marcha.
E a gente viu algumas mudanças na biomecânica, que foi o nosso desfecho primário, porque a gente queria que aquele pé rolasse melhor. Isso é um exemplo, só para a gente dar uma olhada num paciente antes da intervenção, onde a gente tem aqui os picos de pressão, que são os cor-de-rosinhas. A gente vê o apoio do médio pé, que é bem pobre, o apoio de dedos, que é bem pobre. E o que a gente viu depois da intervenção nesse paciente, por exemplo, um aumento do uso dos dedos, aumento do médio pé, e a linha de ação de força, a linha do COP, se prolonga. Isso significa que ele passou a usar mais os dedos, aquilo que ele não usava antes. Esse é um outro exemplo de um outro paciente, onde a gente tem claramente as mudanças na distribuição da pressão. Mudou o rolamento do pé. Se muda o rolamento, eu não quero diminuir pressão, eu quero fazer com que esse pé mova melhor. Esse rolamento mudado, a gente redistribui cargas. Passa a usar áreas, aumenta a área de contato do pé ou diminui o estresse. Aqui tem um vídeo. Esse aqui é o paciente antes da intervenção. Então, esse aqui é um dos pacientes mais graves que a gente teve lá. Ele tem uma neuropatia severa, o lado direito é bastante acometido, embora a neuropatia tenha uma característica bastante simétrica, ele tem uma alteração bem importante. Esse aqui é o paciente depois. Tudo bem, não está com a mesma roupa, no mesmo lugar, minha mãe esqueceu de filmar, daí nós brigamos, vai lá filmar de qualquer jeito, pelo amor de Deus, antes que acabe o ensaio. Mas está aqui no corredor. A gente vê notadamente, cadê o ó, gente? Vocês não vão falar? Olha o pé do cara, olha a amplitude de movimento, o uso dos dedos, o equilíbrio lateral da pelve, de tronco. Não é chocante? Isso nos dá muita motivação para dizer, acho que nós estamos no caminho certo, né? E aí, eu vou passar rapidinho só para a gente dizer então o que nós estamos fazendo com isso. Parece que a gente está no caminho certo. Bem aqui com o sapato, vamos trabalhar nos músculos desses caras. Porque do mesmo jeito que funciona a fisioterapia para qualquer outra disfunção neuromuscular, por que não funciona para a neuropatia diabética, né? A gente construiu uma cartilha que a gente está distribuindo no SUS, lá em São Paulo, nas UBSs. Essa cartilha, além de ter algumas informações clássicas sobre a doença, que está cheia de cartilha por aí, mas a ideia é que eles sejam orientados para fazer exercício em casa. Eles têm uma escala de esforço e uma tabela onde eles podem preencher, e baseado no esforço que eles colocaram, no dia que eles fizeram aqueles exercícios, o 7 que a gente colocou, eles progridem ou não. Então, de certa forma, a gente meio que personalizou um pouquinho esse tratamento. A gente também construiu um software, que nós estamos no processo de registro, usando os mesmos exercícios do ensaio clínico que a gente já aprovou que é eficiente. Esses sujeitos, eles poderiam se cadastrar nesse site, o nosso laboratório, esse software já está também disponível no nosso site, onde eles teriam a sua área de treinamento, eles teriam uma progressão mais ou menos personalizada, tem fotos e vídeos de cada exercício, e com base numa escala de esforço e de conforto, eles podem ir progredindo com os exercícios. Então a gente, ao invés de deixar só na mão do fisioterapeuta para fazer esse exercício, a gente fala, vai fazer esse exercício onde quer que você esteja, mas não deixa seu pé parado, né? Então acho que esses são os usos que a gente tem feito da biomecânica para a área da saúde. Obrigada. Muito obrigado, professora Isabel. Gostaria de chamar, então, agora para o professor para a palestra, o professor Jefferson Fagundes de Loss. O professor Jefferson é graduado em Engenharia Elétrica, ele é mestre e doutor em Biomecânica, né, pela Engenharia Mecânica da Universidade do Rio Grande do Sul, professor associado 4 dessa escola, coordenador do setor de Biomecânica do Laboratório de Pesquisa e Exercício e do Grupo Biomec. Então, seja bem-vindo, professor.
responsa, né? Falar depois da Isabel é sempre bastante difícil, né? Porque eu fiz uma introdução diferente. Também vou falar do nosso trabalho, mas deixa eu explicar melhor. Então, primeiramente, boa tarde. Eu agradeço o convite da organização do evento, pela oportunidade de participar, então, de uma mesa com componentes tão múltiplos. Eu vou fazer uma rápida introdução antes de entrar no tema específico da minha fala. Biomecânica como ferramenta para a saúde. Bom, o título da mesa foi a formação que eu recebi do professor Eduardo Cadori na ocasião do convite. Então, com base no que o Cadori me disse, pela quantidade de pessoas do evento, eu achei razoável presumir uma certa heterogeneidade aqui na área de interesse desse público e resolvi então começar deixando muito claro qual vai ser a minha abordagem. Biomecânica. Do que trata? Quando a gente olha de uma maneira assim bastante simples, né, biomecânica é a mecânica do bio. E por mecânica entenda-se o estudo da análise do movimento e do repouso dos corpos. Todos nós já tivemos um contato prévio com alguns conceitos da mecânica. MRU, MRV, movimento retilíneo uniformemente variado, leis de Newton. Todo mundo viu isso lá nos bancos da escola, né? E quando eu menciono esses nomes aqui, olhando os rostos de alguns da plateia, eu sinto uma certa surpresa e até alguns componentes de asco, assim, dizendo o que eu estou fazendo aqui. A ideia era que lá naquela época a gente usava esses conceitos para explicar bloquinhos de madeira escorregando em plano inclinado, muitas vezes sem atrito, né? Mas agora a gente usa isso para entender o movimento e o repouso dos organismos vivos, né? Então, e claro, organismos vivos a gente está considerando desde plantas e os animais. E, mais uma vez, né, considerando o interesse dessa plateia, a gente pressupõe que dentro do reino animal aí não tem dúvidas que o interesse maior está entre os seres humanos. Bom, mesmo que eu restrinja aí a papel da biomecânica dentro da saúde aí dos seres humanos, ela fica ainda bastante amplo o tema, e eu não teria aqui tempo, tampouco competência para explorar a vastidão desse tema. Então, mais uma vez, né, nas minhas suposições, pensando qual seria o interesse de vocês, eu optei por restringir o foco da biomecânica às áreas de esporte e reabilitação. E mais especificamente ainda, eu vou focar nas técnicas de pesquisa em biomecânica, nomeadamente a cinemetria, que engloba as técnicas de mensuração do movimento, a dinamometria, que engloba as técnicas de medição de força, a eletromiografia, que estuda a atividade neuromuscular, e a antropometria, que abrange o conjunto das técnicas utilizadas para medir o corpo humano. E, por último, embora eu tenha sido apresentado aqui pelo professor Marco, eu gostaria de reforçar, principalmente para aqueles que não me conhecem. Eu sou professor dessa casa aqui, responsável pelas disciplinas de biomecânica, tanto nos cursos de graduação em educação física, quanto em fisioterapia, e tenho atuado na pós-graduação lato, estricto sensu, orientando alunos de especialização, mestrado e doutorado. E eu coordeno um grupo de pesquisa que se intitula BIOMEC, o Grupo de Investigação da Mecânica do Movimento Humano. Bom, então, feito esse rápido preâmbulo aqui, eu vou voltar ao tema da mesa redonda, biomecânica como ferramenta para a saúde. Bom, para restringir essa temática aí, que como eu já disse é ampla, a minha abordagem vai ser na experiência do grupo BIOMEC, esse grupo que eu coordeno. Nesse sentido, eu vou apresentar aqui alguns trabalhos que estão sendo desenvolvidos agora, neste momento, no prédio aqui do lado. Então, nenhum dos trabalhos está concluído, né? Muito pelo contrário, alguns estão numa fase muito inicial. Logo, eu não tenho artigos publicados, como eu trouxe a Isabel, e em alguns casos, tampouco eu tenho resultados concretos. Mas eu acredito que esses exemplos aqui vão ser ótimos para a gente entender como que a biomecânica pode ser utilizada como uma ferramenta
a saúde com a tecnologia e os recursos humanos que nós temos disponíveis aqui, junto da gente, a alguns metros de distância. E eu acho ainda que vários de vocês talvez se identifiquem com os exemplos que eu vou dar aqui e possam até pensar, pô, podia ser o meu exemplo que estava naquela palestra ali. E essa é uma das minhas intenções ocultas aí. Então eu vou apresentar 4 exemplos que, entendo eu, exemplificam a biomecânica voltada para a saúde. Eu vou falar de um exemplo envolvendo osteopatia, marcha e corrida de surdos, o método Pilates relacionado com desordens temporomandibular e também vou falar um exemplo que envolve as faixas elásticas, que o pessoal também conhece como kinesioterapia. Primeiro exemplo, trabalho de mestrado do fisioterapeuta Luciano de Souza da Silva, efeitos imediatos de uma técnica de manipulação lombar sobre o controle postural de indivíduos com dor lombar de origem inespecífica. O objetivo central do projeto do Luciano é avaliar e comparar os efeitos imediatos de uma manipulação lombar de alta velocidade e baixa amplitude, no limiar doloroso e nas variáveis do controle postural em sujeitos com dor lombar de origem inespecífica. Então, como é que a gente pretende fazer isso? Em linhas assim, bem gerais, trata-se de um estudo clínico randomizado, onde nós trabalhamos com 2 grupos compostos por participantes com múltiplos episódios de dor lombar nos últimos 3 meses. Todos eles com diagnóstico médico de dor lombar de origem específica. Um dos grupos, o grupo de intervenção, recebeu uma única manipulação vertebral, né, de alta velocidade e baixa amplitude, chamada AVBA. E o grupo controle, que recebeu o que a gente chamaria de uma manipulação simulada. Então, na verdade, os participantes foram apenas posicionados em decúbito lateral, como se fossem para receber a manobra, ficaram nessa posição aproximadamente uns 20 segundos, que é o tempo que demora mais ou menos para fazer a manobra, mas não receberam qualquer tensão na região lombar. Em ambos os grupos foi feita a avaliação antes e imediatamente após a manipulação ou a simulação, e avaliamos então dor como desfecho primário, por uma escala numérica, e algumas variáveis biomecânicas, como o centro de pressão e o centro de gravidade. Só para relembrar esses conceitos aqui, para ficar claro para vocês, o centro de gravidade, ou também conhecido como centro de massa, ele é um lugar no espaço tridimensional, onde toda a massa pode ser considerada concentrada. Na posição anatômica, a gente espera que ela esteja muito próxima da cicatriz umbilical. E nesse desenho aqui está representado pelo ponto vermelho. Já o centro de pressão é um lugar no espaço bidimensional, né, que fica na superfície de apoio, considerado como ponto de aplicação das forças resultantes que agem nessa superfície. E aqui no nosso desenho, o ponto preto representa então esse centro de pressão. Quando a gente projeta o centro de gravidade, que é o ponto vermelho, a gente projeta no solo, os dois ficam muito próximos um do outro. Bom, então, olhando já os resultados preliminares do trabalho do Luciano, a gente pode ver que o grupo intervenção ele apresentou uma diminuição na escala de dor lá, de 4,5 para 2,9. Essa diminuição ela foi significativa. Uau, fantástico, perfeito, tudo que o profissional quer. Então, saber que o tratamento dele apresenta resultados. Entretanto, a nossa felicidade durou pouco, porque a gente levantou os olhos na tabela e viu que o grupo de controle também teve redução da dor. O que isso significa? Então, no nosso estudo, os sujeitos foram alocados em ambos os grupos, tiveram resultados, ambos, estatisticamente significativos na diminuição da dor, após a manipulação ou após a simulação da manipulação. E esse resultado, pelo menos da manipulação, a gente poderia atribuir ao efeito placebo. Trocando em miúdos, parece que tanto faz, né? Manipular ou não, que o nível de dor vai reduzir. Basta uma boa conversa com o paciente. Claro que eu estou caricaturando esses resultados, mas a questão é a seguinte: como é que eu vou avaliar de maneira objetiva os efeitos da manipulação? Como é que eu vou entender o funcionamento de uma AVBA se a dor, que é o desfecho primário, não me mostra grandes diferenças? Então, a ideia
seria, por exemplo, utilizar a biomecânica como uma ferramenta. Então, essa avaliação, utilizando as variáveis que eu mencionei agora, o COP e COB, nós fizemos, por exemplo, estudos clássicos aí que a literatura já apresenta, como o estado cinesigrama, que aqui está representado por esse gráfico cheio de pontinhos aí. Ele é um gráfico que não nos dá uma noção do que acontece ao longo do tempo, mas ele nos mostra muito bem o que acontece ao longo do espaço. Então a gente tem a distribuição do centro de pressão nas suas direções anterior-posterior na vertical e médio-lateral na horizontal. Eu podia estar apontando se o nível de claridade não fosse tão grande, parece que o laser não chegava. Então me desculpe por isso. E tem várias informações que podem ser tiradas aí, bastante objetivas. Uma delas, clássica, é representada por aquela linha azul ali, que é uma elipse, que ela é construída de modo a abordar 95% dos pontos que estão naquele gráfico. Então, a área daquela elipse é uma informação bastante objetiva, né? Quanto maior a área, maior a dispersão dos pontos, e representa uma série de informações sobre aquele indivíduo. A orientação daquela elipse, mais para a esquerda, mais para a direita, mais verticalizado. Uma série de informações bastante objetivas podem ser tiradas. Quando nós fizemos essas comparações, nós também não obtivemos resultados assim muito interessantes no primeiro momento. Mas além do status cinesigrama, nós fizemos o que a gente chama de um estabilograma. E não sei se dá para enxergar bem aqui, a gente tem uma curva verde e uma vermelha. E nesse gráfico aqui agora, o que a gente tem é a distribuição temporal, tanto do COP quanto do centro de massa. Espero que vocês possam notar que essa distribuição ela é razoavelmente parecida, pelo menos no que se refere à sua tendência de movimento. Tá? Bom, esse foi o resultado imediatamente antes, né, um resultado avaliativo de 30 segundos numa postura estática, imediatamente antes a manipulação. E aí, esse aqui é o resultado imediatamente depois. Esse tipo de resultado a gente já não vê com tanta frequência na literatura pertinente. Então, nós não temos ainda um total domínio a respeito do significado disso, mas certamente a gente tem aqui alguma coisa que nos chama muito a atenção, que é uma aproximação das curvas que separam aí a variação do centro de massa com o centro de pressão, né? E conhecendo algumas questões relacionadas ao equilíbrio, a gente pode ver que realmente talvez a manipulação tenha alguma influência bastante significativa nisso. Um segundo exemplo que eu trago aqui é o projeto de doutorado do professor Guilherme Aulerbrot, cujo título é A Comparação da Cinemática e da Cinética da Marcha de Corrida de atletas surdos e de não atletas. Então, situado na orelha interna, o sistema vestíbulo coclear, ele apresenta uma dupla função, sendo responsável pela audição a cóclea e o vestíbulo pelo equilíbrio. Apresentando essa dualidade funcional, doenças ou deficiências relacionadas a esses sistemas podem afetar tanto a audição quanto o equilíbrio de um indivíduo em tarefas diversas como a marcha e a corrida. Então, uma vez que o vestíbulo, o sistema vestibular e a cóclea são órgãos anatomicamente próximos, possuem a mesma inervação e estão suscetíveis aos mesmos agentes nocivos, me parece razoável a gente supor que pessoas surdas possam apresentar problemas vestibulares concomitantes à perda auditiva sensorial. Então essa questão, ela de fato ela já é muito bem documentada na literatura, que nos mostra que os ouvintes tendem a possuir um equilíbrio estável, enquanto que os surdos apresentam uma maior tendência de equilíbrio instável. O que não está claro é a relação entre o exercício e a capacidade de equilíbrio do indivíduo surdo. Ou ainda, né? Será que a prática de exercícios físicos ou surdos que são atletas em alguma modalidade esportiva apresentam maior capacidade de equilíbrio ou marcha mais próxima da normal comparativamente aos indivíduos surdos sedentários? Então, desse modo, o objetivo do projeto do Guilherme é justamente comparar a cinética e a cinemática da marcha e da corrida de surdos atletas, surdos não atletas e ouvintes. Né? Como metodologia, ele vai usar
técnicas de pesquisa em biomecânica aí, basicamente a sistemas de cinemetria e plataforma de força, que eu exemplifico aqui, que de novo, do ângulo que eu estou, realmente não dá para ver muita coisa, mas vocês têm ali um filme clássico onde aparece uma pessoa caminhando, que é um dos indivíduos a gente fez uma rápida avaliação. Logo abaixo do filme vocês têm o gráfico de força relativo às pisadas esquerda e direita desse indivíduo. Então nós temos ali 4 passadas, e na área maior à esquerda a gente tem um modelo espacial simplificado referente a essa máquina. Então, de posse dessas informações todas, cinéticas e cinemáticas, que a biomecânica nos fornece, a gente pretende explorar essa questão do equilíbrio dos surdos atletas, surdos sedentários, versus os indivíduos ouvintes. Um terceiro exemplo que eu vou citar aqui é o projeto de doutorado da fisioterapeuta Letícia Miranda Rezende da Costa. Efeito do método Pilates nas desordens temporomandibulares em mulheres. A articulação temporomandibular, chamada ATM, é uma estrutura bastante especializada do sistema estomatognático, que está sujeita a comprometimentos de origem neurológica, ortopédica e músculo-esquelética, originando disfunções temporomandibulares, as chamadas DTMs. A desordem temporomandibular é o termo aplicado a alterações funcionais relativas à articulação temporomandibular e as estruturas mastigatórias associadas. Essas alterações elas são caracterizadas principalmente por dor na região temporomandibular ou nos músculos da mastigação, limitações dos desvios na movimentação da mandíbula e sons na TM durante a função mandibular. É possível ver naquele vídeo ali que o funcionamento da ATM durante o movimento de abrir e fechar a boca. É claro que no vídeo está sendo exemplificado um movimento irregular do disco durante essa abertura e fechamento da boca. Como a etiologia da DTM é multifatorial, nós podemos destacar a maloclusão, traumas mandibulares ou na ATM, alterações musculares e hábitos parafuncionais, além de problemas emocionais e posturais. Então, tem sido reportado que a DTM pode estar relacionada com desequilíbrios corporais, com desordens da coluna cervical, principalmente no que diz respeito à associação entre a postura da cabeça, né, e a anteriorização e sintomas de DTM. Então, dessa forma, a fisiopatologia da DTM muitas vezes é relacionada com alterações da postura ereta do corpo. Ries e Berzin já afirmam que as alterações dos movimentos mandibulares e cervicais podem alterar as sinergias posturais compensatórias e assim se relacionarem com o restante do corpo. Dentro dessa perspectiva, a avaliação da postura corporal, em especial da cabeça e do pescoço, se torna essencial. Nesse contexto, a biomecânica pode nos fornecer subsídios para uma avaliação postural objetiva. O nosso grupo, sob a coordenação da professora Cláudia Candotti, desenvolveu um software de avaliação postural, o DIPA, Digital Image Based Postural Assessment. Então, o DIPA, ele é um software que o download pode ser feito gratuito no site da Biomec, e a grande diferença desse software em relação aos demais softwares de avaliação postural que existem no mercado é que existe a emissão de um laudo postural. A maioria dos softwares se limita a fazer as medições e deixa como responsabilidade do avaliador tomar as decisões. E esse software tem a pretensão de ajudar no laudo postural. E esse laudo ele é feito com base em testes sempre validados que estão presentes na literatura. Então existe na documentação que aponta que acompanha o software todos os testes que estão sendo apresentados, qual é a origem, qual o artigo e de onde aquelas informações foram retiradas. Então, sem sombra de dúvida, é uma ferramenta muito valiosa para uma avaliação postural objetiva e fidedigna. Então, esse software está em constante desenvolvimento e ele é fruto de novos resultados que vão surgindo na literatura, assim como fruto das pesquisas que são desenvolvidas dentro do nosso próprio grupo. Então, o objetivo do projeto
da Letícia, que deve começar em março do ano que vem, é justamente avaliar as modificações do nível de dor e da severidade da DTM, além da atividade dos músculos mastigatórios e da postura de mulheres jovens que serão submetidas a um treinamento de Pilates. Então a gente espera se utilizar desse software como uma ferramenta da biomecânica que vai nos ajudar a avaliar os resultados dessa intervenção. O quarto e último exemplo que eu vou apresentar aqui para encerrar é o projeto associado ao estágio de pós-doutorado da professora e fisioterapeuta Joelle Manite Toledo. O efeito da bandagem elástica na cinemática escapular e na atividade eletromiográfica do ombro. A bandagem elástica ela tem sido utilizada recentemente em alguns estudos com o intuito de aprimorar e promover o suporte para a escápula, melhorando o alinhamento articular e o controle muscular local, além de diminuir a dor no ombro. Os dois mecanismos frequentemente relacionados com a eficácia da bandagem são o proprioceptivo e o mecânico, além do próprio efeito psicológico positivo que está associado. Porém, ainda tem sido bastante difícil explicar de forma científica e objetiva esses mecanismos. Então, nessa direção, o objetivo do nosso estudo é avaliar os efeitos da aplicação da bandagem elástica sobre a cinética escapular e a atividade eletromiográfica do ombro. Então, a metodologia ela vai incluir, mais uma vez, a utilização das técnicas de pesquisa em biomecânica, com os parâmetros cinemáticos e eletromiográficos do ombro, incluindo aí os sistemas de cinemetria, células de carga e eletromiografia. Bom, vão ser avaliados diversos movimentos, né, como a abdução, flexão e elevação do ombro no plano da escápula, em diversas situações, sem carga nenhuma, com halteres e com resistência elástica, com diferentes desenhos de bandagens, envolvendo dois grupos de indivíduos. Indivíduos ditos saudáveis e um outro grupo com diagnóstico de síndrome de impacto no ombro. Os primeiros resultados que nós temos aí, e apenas com um pequeno grupo de indivíduos normais, eles apontam para uma semelhança grande nos parâmetros eletromiográficos dos três músculos que nós analisamos: o serrátil inferior, o trapézio ascendente e o descendente. Inicialmente, usando os mesmos testes aí que a literatura apresenta, a gente comparou os picos de ativação, como mostram ali essa tabela, e não houve diferença significativa entre esses três músculos. Bom, quando a gente olha esses músculos, a ativação desses músculos ao longo do ciclo do exercício, a gente pode verificar ali, agora de maneira bastante subjetiva, que realmente parece haver uma grande semelhança entre os músculos e nas situações como esse bandagem. Bom, de forma similar, utilizando os recursos agora da cinemetria, nós fizemos também a análise clássica da literatura, avaliando os picos de amplitude articular da escápula, medindo então ali os movimentos de rotação superior, rotação interna, tilt posterior, e mais uma vez não houve diferença nas situações com e sem bandagem, de novo, pelo menos nesse pequeno grupo de 9 indivíduos saudáveis. Bom, mas e quando a gente olha esses valores que são aqui pontuais, quando a gente olha ao longo do ciclo, né, como no caso da rotação interna, eles parecem muito próximos uns dos outros, como esse exemplo que eu trago aqui, para a rotação interna, assim como o tilt posterior, também muito similares ali, a curva vermelha e a curva azul, muito próximas umas das outras. Mas quando a gente vê a rotação superior, que naquela tabela não apresentava uma diferença significativa, embora o começo e o final sejam valores muito próximos, a gente pode ver que o desenho é ligeiramente diferente e ocorre ali uma redução nos moldes do que apresentou a professora Isabel agora há pouco, com relação a algumas variáveis do momento do pé, ocorre uma redução que não apareceu naquela outra análise, assim como talvez o momento em que ocorre o pico máximo daquele movimento. Então, esses dados são dados que a gente precisa explorar melhor, porque eles vão justamente ao encontro do que preconiza a bandagem, que é uma restrição mecânica, né, um suporte mecânico do movimento. Então, isso estaria a princípio de acordo. Então, resumindo a minha rápida fala
como é que eu entendo, o que eu trouxe que seja do meu entendimento, que a biomecânica pode nos ajudar enquanto ferramenta para a saúde. Então, a biomecânica pode ajudar a entender os mecanismos e estratégias de tratamentos, como é o caso da osteopatia, e eu trouxe o exemplo de uma manipulação de alta velocidade e baixa amplitude. A biomecânica pode nos auxiliar a avaliar os efeitos do exercício, como é o caso do equilíbrio de pessoas surdas. A biomecânica, entendo eu, pode nos ajudar a testar hipóteses, como é o caso da ideia de que será que a prática do Pilates ela está relacionada com a sintomatologia da DTM, existe melhora dos sintomas da DTM para aqueles que praticam Pilates. E a biomecânica pode ainda nos auxiliar a avaliar a efetividade de nossos tratamentos, como no caso das bandagens elásticas. Será que essas bandagens têm realmente uma ação que pode ser avaliada? Então, na verdade, eu trago mais perguntas do que respostas. Gostaria de agradecer imensamente ao grupo que torna esse trabalho tudo possível e a atenção de todos vocês até aqui. Muito obrigado. Obrigado, professor Jefferson. Convido agora para proferir a sua palestra o professor Ronei. O professor Ronei é doutor em Ciências do Desporto pela Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa, licenciado em Educação Física por esta escola, mestre em Ciências do Movimento Humano também por essa escola. É professor adjunto do Departamento de Educação Física da Universidade do Rio Grande do Sul. As linhas de investigação são treino de força, cinesiologia aplicada ao treino de força, exercício físico e saúde. Professor, também as palavras suas. O convite à comissão organizadora do evento para aqui apresentar algumas reflexões e informações a respeito de um tema que tem sido, no meu grupo de pesquisa, explorado por alguns investigadores, tanto em nível de especialização, mestrado, como também em breve doutorado, relativamente um tema que é de muito gosto nosso de explorar, que é denominado razões não funciona o laser point. Mas tudo bem, que está relacionado então às razões musculares, especialmente que nós vamos tratar aqui, diz respeito à articulação do joelho. Em que momento isso tem relação com saúde, que é o objeto do tema principal da palestra? Está associado, obviamente, o equilíbrio da articulação do joelho a questões de saúde, obviamente, da articulação do joelho. Não, mas nem de meio. Ah, não, até está ali, agora voltou. Ok, acho que vai. Mas é que está muito claro. Está muito claro, mas vamos lá, vamos seguir em frente. Bom, e a abordagem escolhida por mim para tratar o tema, obviamente a gente poderia ficar aqui falando várias horas sobre esse tema, mas eu fiz uma escolha, obviamente, para explorá-lo, na perspectiva do que são as razões, qual é a sua importância no cenário da saúde, como são avaliadas, ou como é avaliada a razão, ou as razões, tem várias articulações, novas tendências de avaliação, que tem sido um objeto bastante explorado pelo meu grupo, e também como se pode, obviamente, a partir de tudo isso que você vai falar em relação à avaliação, como é que se pode
treinar na perspectiva de incremento ou de melhora dessas razões. Em primeiro lugar, o que são razões musculares? Uma imagem mais a seguir vai mostrar claramente, mas na verdade está relacionado à qualidade de produção de força entre músculos antagonistas. Nesse caso específico aqui, em se tratando do joelho, diz respeito à força produzida do quadríceps em relação aos isquios e vice-versa. Ou seja, nós vamos então entender a saúde de uma articulação a partir do que nós temos de produção de força ou de qualidade de produção de força dos músculos que estão posicionados nos dois lados daquela articulação. Neste caso específico aqui, falando da coluna vertebral, os músculos que fazem flexão e extensão, estando numa condição de equilíbrio, demonstrariam então uma boa saúde articular. As articulações que vêm sendo mais investigadas na literatura, sem nenhuma dúvida, são as articulações do joelho e do ombro. E obviamente eu vou aqui fazer escolha de uma delas e prefiro então que seja sobre a articulação do joelho, para fazer alguns comentários, algumas reflexões e apresentar algumas informações. Mas a mesma coisa pode ser feita em relação à articulação do ombro. Bom, qual é a sua importância? Qual a importância de avaliar a razão muscular no cenário de saúde? Vários são os desfechos que nós podemos encontrar na literatura sendo exploradas nesse contexto. Primeiramente, em relação ao joelho, é uma região que tem uma alta taxa, uma alta incidência de lesões. Lesões dos mais variados tipos. Podemos falar aqui de lesões de ligamento cruzado anterior, podemos falar lesões de estiramento de isquios tibiais, as mais comuns no cenário desta articulação. Isso, interessantemente, acontece tanto em eventos em esportes de contato como no de não contato. E, interessantemente, é exatamente nos esportes, ou nas atividades de não contato, que nós temos uma incidência muito maior de 70% a 85% destas lesões acontecem em esportes de não contato. Interessantemente, as pessoas se machucam sozinhas às custas de um desequilíbrio importante gerada na força dos músculos isquiotibiais em relação ao quadríceps femoral. Interessante também é o fato de que nessa articulação do joelho, as características da articulação, sobretudo que acometem as lesões do ligamento cruzado anterior, dão a essa articulação, digamos assim, um cenário muito interessante e muito propício ao desenvolvimento de lesões quando nós não temos esta razão bem desenvolvida. Do ponto de vista de custos, são impressionantemente elevados os custos que se tem em função de lesões ocasionadas em cima do ligamento cruzado anterior, dados esses aqui apresentados, americanos, 2 bilhões anuais gastos com cirurgias dessa natureza. Não sei de dados do nosso país, mas interessantemente há um custo elevadíssimo, fruto possivelmente desses desequilíbrios que a gente vai em seguida falar. Além disso, outros cenários se apresentam, como instabilidade do joelho, lesões meniscais, lesão condral e osteoartrite, que são ocasionadas exatamente por esses problemas aí causados. Em relação à articulação do joelho, e mais propriamente em relação ao ligamento cruzado anterior, nós temos uma sobrecarga importante causada pelas atividades em geral e especialmente em algumas atividades de maior descarga axial, em que nós, nestas condições, associado ao desequilíbrio muscular, encontramos uma incidência bastante elevada de doenças ou de traumas causados no ligamento cruzado anterior, que tende normalmente, quando bem, digamos assim, agredido, tende a proporcionar ao deslocamento anterior, o movimento translacional da tíbia anteriormente, fazendo com que essa estrutura ligamentar seja bastante exigida, digamos assim. Bom, do ponto de vista de sobrecarga, informações importantes a serem consideradas, em relação ainda a esse ligamento, as posições mais, ou a posição mais, digamos, suscetível à lesão é exatamente esta, em que o joelho se encontra em torno de 150 graus de flexão, se considerarmos, obviamente, a angulação interna, ou 30 graus do ângulo externo.
É nessas condições que o LCA apresenta a maior incidência de lesão. Não é? É nesta posição também que nós vemos associadas vários desfechos esportivos, não é? Cenário tanto desportivo como da atividade física. É uma posição em que nós utilizamos ou colocamos o joelho quando corremos, por exemplo, e as rupturas do ligamento cruzado anterior então, estão, portanto, associadas a essa condição. E, interessantemente, algo que é importante de gravarmos aqui, é que a ruptura do ligamento cruzado anterior sempre acontece logo nos primeiros milissegundos de apoio do pé no chão. Ou seja, é nesta condição de exigência muscular que nós devemos prestar atenção, e mais à frente eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Portanto, é nessa condição nestas condições representadas, que nós temos uma condição de excelência para o desenvolvimento de lesões em cima do LCA. Ainda em relação à lesão de LCA, quando nessas condições de flexão do joelho, de uma ligeira semiflexão do joelho, nas condições de rotação interna e externa do joelho, é que nós encontramos também condições ideais para a ruptura desta estrutura ligamentar. Aí vê-se claramente uma condição em que se associam essas duas condições, semiflexão do joelho e rotação, em que boa parte das lesões acabam acontecendo, sobretudo no futebol, de novo chamando atenção, em condições completamente isoladas, que o sujeito não está fazendo contato com nenhum outro atleta. Relativamente aos mecanismos associados a essa incidência elevada de ruptura de lesão no LCA, há vários estudos que tentam explorar esse cenário. Mas vem cá, o que será que acontece que desenvolve, possibilita o aparecimento dessas lesões? De uma forma muito resumida, os 4 itens que mais aparecem, os 4 mecanismos que mais aparecem como responsáveis por essa incidência de ruptura do ligamento cruzado anterior são essas aqui apresentadas. A posição de flexão do joelho em 30 graus, se mostramos aqui externo. A translação importante da tíbia por uma alta taxa de ativação do quadríceps femoral, que acontece também nestas condições. A força inadequada dos isquios tibiais em relação ao quadríceps, que é esse o objeto principal da nossa abordagem aqui, e também o fato de que há um maior valgo fisiológico, sobretudo nas mulheres, o que faz com que a taxa desta lesão nas mulheres seja bastante maior que nos homens. Então parece que são este parece ser o cenário então que acompanha as lesões ocasionadas em cima dessa estrutura ligamentar. Em relação a essa maior incidência de lesão de LCA em mulheres, vários autores levantam várias questões, e uma das que mais se vê, e essa taxa é 6 vezes maior nas mulheres do que nos homens, isso parece estar associado a várias questões. Primeiro, o fato de que as mulheres têm uma razão isquiotibiais, quadríceps, uma razão que é menor, ou seja, elas apresentam, via de regra, os isquios tibiais mais enfraquecidos do que o quadríceps, comparativamente aos homens. As mulheres apresentam, como se sabe, um valgo fisiológico maior, em torno de, em média, 8 graus maior que os homens, pelo fato de que os quadris são mais largos, e também pelo fato de que elas têm um atraso na ativação dos isquios tibiais maior comparativamente aos homens. Então isso leva as mulheres como potenciais sujeitos acometidos ou com maior possibilidade do desenvolvimento de ruptura de ligamento cruzado anterior. Outra questão importante em relação aos isquios tibiais é que eles são fortemente ativados, muito fortemente e rapidamente ativados nos movimentos